Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula, a nossa terceira aula de grego bíblico, o grego koiné. Então hoje nós estaremos estudando as vogais. Então as vogais minúsculas A, E, E, I, O, I, O, alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega, A, E aberto, E, I, O, I. Lembre-se, o Y tem som de Y. Então, quando ele vem só, ele vai ter o som de I. Sozinho, ele tem o som de I. E aqui é o ômega. Então, nós temos o E longo e o E breve, o O longo e o O breve. Então nós temos 7 vogais em grego. O A, o E, o E, o I, o O, o I e o O. Você já percebeu que não há a vogal U. Essa vogal U vai ser formada com este ômicron, o ômicron, mais o Y. O Y. O Y, quando forma de tongo, aí ele é igual a U. Então, se você quer em grego encontrar esse som U, tem que encontrar esse ditongo aqui. Aí, imaginariamente, você anula o O e pronuncia U. Então, nós temos alfa, épsilon, eta, iota, ômicron. Lembre, micro é pequeno, mega é grande. Um O pequeno, o Y sozinho ele vai ter som de I. Ômega. Então, A, E, I, O, I, O. Para ter o som de U, eu preciso formar o ditongo. Então, aqui são as vogais. Então, nós temos 7 vogais. Alfa, épsilon, alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Estas vogais agora maiúsculas. Alfa, épsilon, eta,
iota, ômicron, Y, ômega. Estas vogais, quanto à duração, elas podem ser breves, como aqui, breves, então essas duas são sempre breves, essas aqui, é o epsilon, e quando ele vai ser longo, ele é o eta. Então nós temos o E breve, o E longo. Então o grego, ele diz que o E pronuncia-se assim, é. O E. Então é como se esse eta tivesse dois epsilon. É como se fosse assim, epsilon mais outro epsilon igual a eta. Então nós temos um E breve, E, que nós em português dizemos que é o E aberto, e o E fechado. Então esses dois aqui são breves, epsilon e ômicron. As longas, certo? As longas são eta e ômega. Então o ômicron é pequeno, é breve. O ômega é longo, é a mesma coisa, é como se fosse dois ômicron mais ômicron igual a ômega. Então nós temos duas vogais breves, epsilon e ômicron, e duas vogais longas, o eta e o ômega. E, O, E, O. E estas que podem ser breves ou longas. Vai depender da sílaba onde ela cair. Então nós temos no grego 7 vogais. Lembre-se, nós não temos no grego a vogal U. Então nós temos alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, Y e ômega. Então, quando eu quero o som de U, eu pego o Y, só que ele sozinho ele vai ter som de I. Então, o grego coloca do lado dele, formando um ditongo, o ômicron. E aí, isso aqui vai dar igual a U. Então, isso aqui você pronuncia U e não O. Então, isso aqui você pronuncia U e não O. Você, imaginariamente, na sua cabecinha, você anula o O. E sabe que esse ômicron vem aqui só para que esse som aqui seja o som de U. Certo? U.
Então nós temos as vogais A, E, I, O, I, O. E quando eu quero o U, faço assim. Ou, que a gente não pronuncia, ou não pronuncia, ou pronuncia U. Então vamos apagar aqui. Então, alfa, beta, alfa, epsilon, desculpa. Alfa, epsilon, eta, alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. 7. Então nós não temos em grego, certo, a vogal U. Então agora nós temos as maiúsculas, alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Então nós temos as que são sempre breves. Sempre serão breves. As seguintes vogais. Vai no seu material. Lembre-se, este trabalho, eu sou o professor, o coordenador e o professor do curso avançado em teologia das Assembleias de Deus, chamado de CETAD. Este curso é destinado aos alunos do CETAD. Certo? Então nós temos alguns alunos que não acompanharam as primeiras aulas e estão chegando nesta quarta. Então eu espero encontrar com você nesta quarta-feira. Por isso eu estou trabalhando dobrado. Depois as aulas serão fechadas só para aqueles que estão matriculados. Então nós pretendemos oferecer um curso de 2 anos para que a pessoa realmente se aprofunde no grego, porque não há condição da pessoa fazer um curso de grego para fazer exegese com o tempo que nós temos em sala de aula. Então, aqueles que desejarem fazer um curso, né, nós vamos fazer talvez pelo Google Meet, onde a gente cria uma sala e manda a senha para os alunos matriculados. Então, se você se interessa em fazer um curso de grego, koiné, eu pensei em oferecer também o clássico, mas o clássico não é muito interessante para aqueles que só querem traduzir o Novo Testamento, conhecer. Para o estudante de teologia. Então, se você deseja fazer um curso de 2 anos, entre em contato pelo Zap, WhatsApp, só o WhatsApp. E pelo amor de Deus, não mande áudio, escreva 9203-7604. 9203-7604. Estas aulas estão sendo abertas. E aqueles que se interessarem, desejarem fazer um curso, certo? Então você vai se matricular e eu vou dizer quando esse curso vai ter as aulas e qual o horário. Então nós temos epsilon,
epsilon e ômicron, eta e ômega. Essas são as longas, essas são as breves. E as que podem ser breves ou longas, aqui. Então agora nós vamos ver ditongos, certo? Os ditongos gregos. Um ditongo é quando duas vogais, elas estão juntas e elas formam um único som. Então no grego nós temos o ditongo real. O ditongo grego só pode ser se a segunda vogal for um Y ou um iota. Então, só é ditongo se a vogal for um Y, a segunda, ou se a segunda for um iota. Por exemplo, nós temos aqui a preposição que você já deve estar sabendo ler, dia. Aqui não é ditongo. Por quê? Porque a segunda vogal nem é um Y, nem um iota. Então aqui não é ditongo. Então só é ditongo em grego quando a segunda vogal for um Y, ou um iota. Então quando for o Y, a segunda vogal, por isso eu coloquei mais, uma vogal mais o Y, uma vogal mais o Y, uma vogal mais o iota. Se for qualquer outra vogal, por exemplo, iota mais ômega, isso aqui não é ditongo. Só é ditongo quando a segunda vogal for ou um Y ou um iota. Então existem em grego 8 ditongos. 4 com Y, 4 com iota. 4 com Y, 4 com iota. Então lembre-se, por isso que eu botei aqui mais um Y, mais um Y e mais um iota. Então vamos conhecer os primeiros 4 ditongos com Y. Veja, agora que ele forma ditongo, ele vai ter o som de U. Por que, professor, ele tem o som de U? Porque ele formou ditongo, certo? Então, ele formou ditongo, tem som de U. Então, aqui ele é U. Mas por que ele é U? Se ele viesse só, ele seria I. Mas como ele formou ditongo, AU. EL. Eu. E aqui é o que eu já disse. A gente só pronuncia U. Então, imaginariamente, você anula o ômicron. Sabe que ele existe,
só para dar o som de U. U. Então você pega essa palavra aqui. Você não vai ler tou. Você vai ler tu. Então você não vai ler ou. Você vai ler tu. Então, ao, eu, o, não, ou, não, ou, somente o. Então, ao, eu, o. Então aqui é um pronome tudo. Então aqui é um pronome, você não lê touto, você lê tudo, certo? Então, como o grego não tinha a vogal U, então esse ditongo forma esse som, tudo, certo? Tudo. É como a palavra Jesus, que é o nosso querido Jesus, que é assim, um I maiúsculo, o eta aqui, o sigma, que é o S, o ômicron, o U, e aquele Szinho final. Então aqui nós temos a palavra Jesus. Então ninguém diz Iesus. Então ninguém diz Iesus. Dizemos Iesus, porque esse S nunca tem som de Z. Então, no grego é Iesus. Quando passou do grego para o latim, esse I se transformou em J. Certo? Então é Iesus. Então, vamos lá, limpar. Eu estou indo bem devagarinho, tentando ser o mais didático possível. Então, tudo isso eu tive que aprender sozinho durante a pandemia. Então, os recursos tecnológicos são escassos, mas eu pretendo compensá-los com uma boa didática. Então, nós temos aqui ao, eu, o. Aqui você pronuncia U. Esse ômicron nunca, ou. Nunca, jamais, never, ou. Aqui é U. Então, você quer escrever bu, você faz assim. B. Desculpe aí a barriga do B, do beta. B, O, U. Então aqui é bu. Não é bou, é bu. Então, quando a gente escreve, então, deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Você escreve aqui
o D, o O, o U, o L, o O e o S final, que é a palavra escravo. Então, isso aqui é um acento circunflexo. Então você pronuncia doulos. Aqui, ó. Doulos. Você não vai pronunciar doulos, mas doulos, que é a palavra escravo, que o tradutor eufemiza. Eufemizar quer dizer suavizar, abrandar. Então o tradutor ele abranda. Então, ao invés de colocar que nós somos escravos de Cristo, ele coloca servo. Porque nos dias de Jesus um servo era um escravo. Então, ao, eu, o. Quando eu fiz didática aplicada, didática do ensino superior e psicologia da didática, eu aprendi que repetição é mãe da retenção. Então, por isso, não se admire quando eu repito tanto. Certo? Como disse Paulo, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Então, nós temos ao, eu, só o. Não pronuncie o. Se pronunciar, não me conhece. Segundo quatro ditongos. Então nós já conhecemos 4 primeiros. Agora a criançada vai conhecer os 4 segundos, né? Os outros 4, para completar 8. Então, ou ele termina em Y, ou ele vai terminar no iota, como é aqui. Então, aqueles que têm mais recursos do que eu, por favor, tenham compaixão de mim, porque eu tive que aprender tudo só. Eu tenho 35 anos que eu ensino 34 disciplinas na área da teologia, hebraico e grego entre elas, exegese do Velho e do Novo, teologia sistemática, teologia bíblica, mas eu era um tremendo fracasso na área da questão da tecnologia. E aí eu tive que aprender e aprender só. Então tenha um pouco de compaixão. Você que sabe fazer melhor, tenha um pouco de compaixão desse velho pastor. Então nós vamos agora para ao. Então aqui ele tem o som de U. Por quê? Porque forma de tongo. Então vamos fazer como a diatribe, pergunta e resposta. Professor, por que que aqui ele tem som de U? Porque ele forma de tongo, meu filho. Ah, então quer dizer que quando ele vier sozinho, ele tem som de I. Isso. Sozinho, ele tem o som de I. Mas nesses 4 casos aqui, mais esse aqui, 5 casos, ele vai ter som de U. Ao, eu, U. Aí, segunda vogal, um Y. Segunda vogal agora, um iota. Então, o primeiro ditongo é ai. Ai. Ai de quem não aprender. Certo?
como eu chamo carinhosamente os meus alunos de hereges. Então, ai dos hereges que não aprenderem. Então, então lembrando, esta aula é aberta, que a gente quer mostrar, abrir um espaço para que outras pessoas possam se interessar pela língua grega, mas esta aula essa aula é destinada, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, esta aula é destinada aos alunos do CETAD, as turmas de quarta e sábado, quarta à noite às 19 horas e sábado às 14 horas. Então eu tenho formação em 3 tipos de grego, dos 5 tipos, 3 eu tenho formação, e nós vamos tentar aqui ajudar, e eu tento com a forma mais simples. Então a segunda vogal você viu que é um iota. Então ai, ei, oi, oi. Aqui você pronuncia oi, ai, ei, oi. E aqui você pronuncia o i. Aqui eu botei o acento. O i, como o sim do francês. Oui, mademoiselle. Ou como no nosso Piauí. Então aqui você pronuncia o i. O i. E não ui. Aqui não seria rui. Seria ruí. Então, aqui é o i, é como se ele tivesse um acento aqui. A palavra filho é ruios. É assim. Certo? Deixa eu consertar aqui. Palavra filho. Eu pensei em já deixar, mas vamos escrever aqui. É aqui. Pega isso aqui. Deixa eu só subir um pouquinho mais para você ver. Rui, ó. Ui, os. Ui, os. Aí o grego bota uma aspiraçãozinha aqui, que é um Czinho em cima, para dizer que você pronuncia ruios. Ruios é a palavra filho. Filho. É a palavra usada para Jesus. Tem tecno, filhinho, criança, e tem a palavra filho. Então é ruios, mas com essa aspiração aqui, é ruios, ruios, ruios. Então é ui. Então vamos lá. Ai, ei, oi, ui. Ai, ei, oi, ui. Aqui é ui. Lembre de Piauí e Capuí e do sim do francês, certo? Oui, merci. Oui, mademoiselle. Então aqui não é rui, é ruios. Ruios. Só que a não vem aqui, vem sempre na segunda vogal, certo? Ruios, que é filho. Então aqui é a palavra filho. Então, ai, ei, oi, ui. Ui. Ui, mademoiselle. Piauí. Você não diz Piauí, você diz Piauí.
Você não diz Icapuial, você diz Icapuí. Então, nós temos aqui, você conheceu agora as vogais, os ditongos, e os ditongos são em número de 8. 8 ditongos. Então, nós temos, quando Y forma ditongo, que é nesses casos aqui, nestes 4 e nesse aqui, então, ele tem ao, el, eu, u. Aqui é só u. Certo? Então, se você não entender que isso aqui é um u, então aqui não pronuncia ou, mas u. Então, só é ditongo se a segunda vogal for um y, ou se a segunda vogal for um iota. Se não for, não é ditongo. Só é ditongo se a segunda vogal for um y, ou se a segunda vogal for um y ou um iota. Certo? Só. Se não for, se for um alfa, se for um eta, certo? Não é ditongo. Então, nós temos 8 ditongos só. Ao, el, eu, u. U. Então, quando ele vem formando ditongo, ele tem som de u. Se ele viesse sozinho, como aqui, sozinho, então ele teria som de i. Mas como ele forma ditongo, ao, el, eu, u e o i, só nesses 5 casos é que ele vai ter o som de u. Quando ele vier só, som de i. Então, ai, ei, oi, ui, ui. Lembre-se de oui, merci, oui, mademoiselle, oui, madame, Sophie rentrée de la Sorbonne à midi, oui. Oui é o sim do francês. Então, vamos apagando aqui tudo. Tá? Ao, professor, por que que esse Y tem som de U? O senhor não disse que ele é Y? Então ele tinha que ser som de I. É verdade, meu garoto. Mas como ele aparece aqui junto, formando ditongo com outra vogal, então ele agora tem o som de U, entendeu? Ah, professor. Então, professor, quer dizer que ele sozinho, ele tem som de I. Correto, grande garoto. E quando ele forma ditongo, ele tem som de U. Isso, só nesses 5 casos aqui, ó. Certo? Então não vai ter dificuldade para você ler, meu filho. Ah, então é ao. Isso. Então, eu, u. Professor, por que que não é ou? Porque foi criado para dar o som da vogal U. Ah, então aqui eu nunca pronuncio ou, professor. Isso. Você pronuncia somente U, mas não tem ou. Mas o meu filho, imaginariamente,
anula isso aqui e pronuncia só U. Então aqui é U. E aqui embaixo, ai. Professor, por que é ditongo? Porque a segunda vogal é um iota. Então só é ditongo se a vogal for um Y, a segunda, ou um iota. A segunda vogal tem que ser um Y ou um iota. Então, ai, ei, oi, ui. Ai, ei, oi, ui. Ui como? Aí você coloca aqui embaixo. I, K, U, I, Icapuí, Piauí, Uí. Então aqui é Uí. Então, espero que você, se você não entendeu, volta, porque você vai ter a chance que eu não tive de voltar e ouvir a explicação. Existem os chamados ditongos impróprios. O ditongo impróprio, ele não muda nada, certo? Ele não vai afetar em nada. É apenas esse izinho que vem aqui, ó, embaixo, certo? Então ele vem embaixo da letra, esse izinho aqui, ó. Então quando é minúscula, ele vem aqui embaixo, ó. Então você não pronuncia ele, você pronuncia na, te, to. Quando a letra é maiúscula, ao invés dele vir embaixo, ele vem aqui, do lado, ao lado. Também não se pronuncia. Isso é chamado de ditongo impróprio, certo? É só para você saber. Vai ter a palavra Egipto, que é Egito, certo? Então você não pronuncia ai, você pronuncia Egipto. Então aqui, esse Lzinho pequeno que vem aqui embaixo, isso é o iota, chamado de iota subscrito ou escrito embaixo. Iota ad é junto. Então ele vem ao lado. Né? Então isso aqui não vai alterar em nada a pronúncia. Não vai alterar em nada a pronúncia. Então aqui eu botei bastante bem grande, para que o aluno tenha condição de ver. Então tá aqui, ó. Ele aqui embaixo, ele aqui embaixo e ele aqui embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de ditongo impróprio. Por quê? Porque ao contrário dos reais, é como se fosse assim. Esse aqui é o que vale. Certo? Numa linguagem bem simples, esse é o que vale. Esse é pronunciar. Au, el, eu, u. Ai, ei, oi, ui, ui. Esse aqui você pronuncia na e não nai. Te e não tei. To e não toi. Você pronuncia a, e, o. Então esse aqui é só para que você, quando ver, você possa saber que isso aqui é um ditongo. Então eu coloquei aqui um texto grego
para que você já se ambiente. Então depois a gente vai, na próxima aula, a gente vai estudar sobre diacríticos. Então diz assim, certo? Legei autor, olha aqui, o ditongo. Olha aqui outro ditongo. Olha como tem ditongo no grego. Olha aqui outro ditongo. Olha aqui outro ditongo. Olha aqui outro ditongo. Mas veja que aqui IA não é ditongo, porque o ditongo nunca termina em A. Olha outro ditongo. Olha dois ditongos numa palavra só. Olha outro ditongo. Então fica assim, legei autor ro Jesus. Certo? Traduzindo literalmente aqui é respondeu ou disse a ele o Jesus. 2 pontos. Ego, eu, eimi, ego eimi, eu sou, re rodos, o caminho ou a estrada, kai, re aletheia, aletheia. Então, e a verdade, kai, re, zoe, e a vida. Udeis, erketai, proston, patera, eime, diemu. Olha, outro ditongo. Eu não digo emou, eu digo emu. Então Jesus respondeu a ele, respondeu-lhe o Jesus. Literalmente. Aí a gente traduz. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, nada, vem, vai, esse é o verbo erkomai, ninguém vem, proston, ao Pai, para o Pai, patera, ei, se, me é o não enfático, é não, não e não. Aqui é dia, mas o pronome é mu, no genitivo. Isso é um pronome possessivo, né? Meu, de mim, pertencente a mim. Então, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Certo? Então, ei egno keite me kaiton patera mu egno keite an kai a parti. Isso aqui eu vou explicar depois. Isso aqui é um apóstrofo que junta estas duas palavras. Então eu leio a parte, a parte. Gnoskete, isso aqui é o verbo gnosco, conhecer. Aí aqui veja mais um ditongo, outro ditongo, outro ditongo. Aqui não é ditongo, porque a segunda vogal é um ômega e só é ditongo quando a vogal é um Y ou um U. Então tenha cuidado. Aqui é Ré, O, Rá, Cá, T, ao tom. Certo? Então você vai ver quantos ditongos tem aqui. Ó. Aqui um, outro ditongo, outro ditongo. Então aqui a gente não diz mou, a gente diz mu. Cai, tom, patera, mu. E o pai, meu.
egnoskeite. Se conhecesseis o meu Pai, que é si, que é o verbo conhecer. Então você vai ver que aqui tem um ditongo. Então, como é importante você saber ditongo. Olha a quantidade de ditongo que nós temos. Então, legei autor ho Jesus, egoemi rerodosca e realeteca rezoe, o deiser que tais proston patera e mediemu, emu, e não emou. Ei, egnoquete me, caiton patera mu, egnosquete cai a parte, gnosquete, auton, cai, ré, o, aqui não é ditongo. Lembrando, só é ditongo quando a segunda vogal for um Y ou um iota. Aqui não é ditongo. Ré, o, ra, ca, te, autom. Aí eu coloquei mais aqui. Legei autor Filipos. Certo? Respondeu, ou falou, ou disse a ele Filipe: Senhor. Aquele só tem som de I. Kyrie. Por que ele tem som de I aqui, professor? Porque ele está sozinho na sílaba. Não forma ditongo. Kyrie. Deixon. Lembre que si, mas som. Deixon. Remin. Tom patera. Cai. Arquei. Remin. Legei autor ho Jesus. Tossuton. Tossuton. Veja aqui. E não tossou. Tossuton. Crono. Que vem da palavra cronos. Met. Ou met. Aí aqui é o apóstrofo. Remon. Rimon. Met. Rimon. Ou met rimon. Pronuncia-se como se fosse uma palavra só. Eimi é o verbo ser, é igual to be. Eimi. Cai e não cair. Por quê, professor? Diga, meu filho. Por que aqui a gente não pronuncia cair? Porque no ditongo tudo vem na segunda vogal. Tudo, meu filho, cai na segunda vogal. Professor, eu não entendi. Diga, Juninho. Diga, Vicente. Onde você quer? O que aconteceu? Eu não entendi, professor. Por que não é cair, mas cai? Porque aqui é um ditongo. E no ditongo, tudo cai na segunda vogal. Tudo, tá vendo aqui, ó? Vem na segunda vogal. O acento vem na segunda vogal. A aspiração vem na segunda vogal. Então, no ditongo, quem leva tudo, quem carrega tudo nas costas, é a segunda vogal. Certo, Juninho? Então, veja, aqui não é ditongo, ó. Ré, o, ra, que. Não é ditongo. Ré, o, ra, cos. Não é ditongo. Certo? Então, aqui nós temos si. Professor, agora eu não entendi. Por que aqui ele é si? Porque ele vem sozinho. Não, professor, espere aí. Eu não entendi. Ele tem o quê? Ele é i? É. Mas o senhor não disse que ele pode ser
U ou I? Verdade, Juninho. Mas como ele vem sozinho, S mais Y, si. Si. Certo? Aí você bota dois S's, que é para não ter o perigo de você dizer zi. Então quer dizer que se ele viesse com O aqui, seria su. Isso. Mas como ele vem sozinho, ele tem som de I. Si, que é tu. O pronome tu, em grego, é si. Tu dizes. Certo? Tu dizes. Si leges. Deixon, Remington. Patera. Ó. Professor, agora bagunçou minha cabeça. Aqui o senhor disse que ele tem som de I. É verdade, é vero. Mas por que que aqui ele é U? Porque ele forma ditongo com esse ômega. Professor, tô aprendendo. Então, aqui também ele tem som de U, professor? Claro. Por quê? Porque ele forma ditongo. Então, quando ele forma ditongo, ele tem estel-eis, certo? Que é o verbo crer, estel-o. É o verbo crer. Professor, então comecei a entender. Então, aqui cai e não cair. É mói. Certo? É mói. Veja quantos, certo? Então diz assim, ego entopatri, kai ho pater, en emoi esti, né? Ta remata, né? Remata. Ha ego lalo rimin, lalo rimin. Aí, aqui, outro ditongo, é mal tu. Então, aqui diga o. Professor, não entendi. Não é o, não. Aqui, quando ele forma ditongo, ele tem som de U. E aqui também. Então, é mal tu, U. Lalo, que é o verbo falar, primeira pessoa. Tem lego e tem laléu. Rodé, pater, roem, emói. Olha, outro ditongo. Menon, é o verbo meno, é o verbo permanecer. Menon. Olha, outro ditongo. Autos, que é ele. Daí vem a nossa palavra automóvel. Ele, o mesmo. Poiei. Olha, outro ditongo. Dois ditongos juntos, ó. Poi. Ei. Por que é ditongo, professor? Eu não entendi. Porque termina num iota. Termina num iota, meus filhos. Juninho, entendeu, Juninho? Professor, então agora no ditongo eu estou bom. Então, pisteuete. Então tá aqui outro ditongo. Mas, professor, por que é ditongo? Porque termina no Y. Y. Professor, mas o senhor não disse que terminava num iota? É no iota ou no Y, Juninho. Então, aqui é pisteu. Por que o acento veio aqui?
Porque no ditongo, a segunda vogal é que recebe tudo, coitadinha. Mói. Certo? Esse acento aqui era daqui. Isso depois eu ensino. Aí ele joga para cá. Né? Então, o importante... Professor, mas eu vou ter que aprender tudo isso? Vai. Mas eu vou ter que escrever alguma coisa? Não. Isso aqui já é o Novo Testamento. Você vai apenas ter que saber o que é cada coisa dessa. Saber ler. Qual é o nosso objetivo? Não é falar grego. O nosso objetivo é ler, escrever, traduzir e interpretar o texto. Então, pisteuete. Eu sei que aqui é o verbo pistel. Pisteuo. Moi hot. É uma conjunção que, porque, ego en to patri. Cai, aí você vai ver outro. Certo? Aí está demorada a aula, mas espero que você esteja aprendendo. Cai é ditongo, certo? Mas aqui, diá não é ditongo. Por quê? Porque a segunda vogal é um A. E só pode ser ditongo se for um I, como aqui, ou um Y, como aqui. Então, essa primeira é, mas aqui não é ditongo. Né? Então, ditongo é quando a segunda vogal é um Y, como aqui, ou iota, como aqui. Então, que Deus abençoe, certo? Os que forem quarta-feira receberão o material, certo? Então, quarta-feira, e depois nós estaremos fechando as aulas. Depois nós estaremos fechando as aulas só para aqueles que se inscreverem no curso. Então, nós estamos oferecendo um curso de 2 anos para aquelas pessoas que querem estudar grego com profundidade. Então, professor, como é que eu faço para estudar o grego? Você manda uma mensagem para 9203 7604. É só zap. É zap. Mande mensagem de texto, pelo amor de Deus. Então, nós vamos fazer um curso de 2 anos, provavelmente pelo Google Meet, e só vai ter acesso quem fizer a sua inscrição. Então, inscrições abertas por 9203, aqui é um 2, ó. 9203 7604. Você manda a sua mensagem, faz a sua inscrição. Então, Deus abençoe. Espero que aprendam. Volte bastante. Não tenha preguiça de estudar. E tente ler, certo, o texto em grego, identificando aquilo que você já sabe, os ditongos, e explicando por que é ditongo, certo? Por exemplo, você diz, aqui é ditongo porque termina em iota. Aqui é ditongo
porque termina em Y. Então, que Deus abençoe. Peço vossas orações por mim, porque tenho falado bastante. Então, este material vai estar à disposição dos alunos na quarta-feira. Lembrando, estas aulas estão sendo oferecidas para os alunos do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, certo? E eu, pastor Gilberto, professor e coordenador e professor do curso avançado em teologia, nós estamos recebendo novos alunos, mas novos em que sentido? Novos alunos que já são matriculados no curso, mas que devido à pandemia não puderam começar a aula de grego, da língua grega do Novo Testamento, no tempo certo. Então, estão querendo começar, mas não têm condição de acompanhar a turma. Por isso, eu estou ministrando estas aulas para que eles possam. Então, essas aulas são direcionadas principalmente a estes alunos que não puderam se matricular e estão chegando agora ao curso avançado em teologia do SETAD. Então, Deus abençoe os alunos do SETAD que estão acompanhando ou que vão acompanhar pelo meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, no YouTube. Você tem que deixar lá presente, certo? Não é presente para mim não, é presença, certo? Você tem que fazer um comentário, dizer que você assistiu e colocar seu nome e presente, para que eu possa saber que você realmente está valorizando, certo? Para que eu possa entender que você realmente quer. Então, hoje à noite, nós ainda teremos aula, então ore por mim. A aula hoje do Seminário Teológico à Distância, que é outro seminário. Esse é um seminário feito à distância. Então, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo e hoje à noite, às 20 horas, nós teremos aula. Então, fique com Deus, Deus abençoe, e esta aula será postada no YouTube e depois nós iremos fechar o acesso, certo? Então, que Deus abençoe. Se você quer fazer um curso de 2 anos, então você manda uma mensagem para 9203 7604. Está aqui. Só zap. 9203 7604 e você faz a sua inscrição. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Fique com Deus e divirta-se estudando a maravilhosa língua grega.